Senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e um dos maiores mistérios do Santos 2024 é o porquê de Carille fazer um revezamento 4% basicamente na lateral direita do Santos. E é 4 mesmo, né? Porque tivemos o Aderlan, claro, ainda está no clube, mas está lesionado, não joga mais esse ano, e os 3 que sobrevivem até aqui, digamos assim, Sherman, Rainer e Rodrigo Ferreira. Todo jogo, basicamente, ou pelo menos essa é a nossa impressão, um cara é escolhido para ser titular, mas ele nunca termina a partida, é substituído. Tenho certeza que você tem a impressão de que todo santo jogo, cara, ele muda o lateral titular e depois esse escolhido para ser titular é substituído. Pois bem, eu fui olhar isso. O vídeo é sobre essa estatística. A gente está ficando maluco, a gente está criticando o Carille à toa, ou realmente ele é totalmente indeciso para saber, né, quem colocar em campo na lateral direita. Ele é indeciso em saber quem colocar em campo na lateral direita. Eu fui procurar e as estatísticas são alarmantes ou curiosas. Se você achá-las normal, não tem problema. Fui pesquisar os 26 jogos na Série B, é claro. No Paulista, o Aderlan ainda tinha tempo de gramado, não estava lesionado. O Sherman ainda estava subindo, ele vai ganhar a vaga no finalzinho do campeonato. O Rainer jogava mais na esquerda do que na direita e o Rodrigo Ferreira sequer estava no clube. Ele é contratado junto ao Mirassol e só pode estrear após o Paulista. Então eu peguei os 26 jogos até aqui na Série B. Pois bem, o JP Sherman jogou 21 vezes desses 26 jogos. O Rodrigo Ferreira 17, o Rainer 16 e o Aderlan só 4 porque ele se lesionou. Então entre os 3 primeiros são 26 jogos, mas um jogou 21, outro 17 e o outro 16. Toda hora parece ter 2 ou 3 laterais entrando em campo no mesmo jogo. Como titular, o Sherman vence a briga, digamos assim. Ele foi titular em 16 jogos. O Rodrigo Ferreira em 5, o Rainer em 4 e o Aderlan também nos 4 em que ele atuou, ele foi titular. Porém, curiosidade, nos 4 jogos em que o Aderlan atuou como titular, ele foi substituído. Nos 4 jogos em que o Rainer foi titular, ele foi substituído. Dos 5 jogos que o Rodrigo Ferreira foi titular, em 4 ele foi substituído. Em 16 dos jogos dos 16 jogos em que o Sherman foi titular, em 12 ele foi substituído. Ou seja, o Aderlan e o Rainer foram substituídos todas as vezes que começaram como titular, e somados, Rodrigo Ferreira e Sherman só não foram substituídos 5 vezes. 4 para o Sherman, 1 para o Rodrigo Ferreira. Entraram como reservas, mas entraram em campo. Rodrigo Ferreira 12 vezes, o Rainer 12 vezes, o Sherman 5 vezes. 12 vezes Rodrigo Ferreira e Rainer começaram a partida como reservas, entraram, e o Sherman 5 vezes começou como reserva e entrou. O Aderlan não foi reserva em nenhuma, como eu falei. E reservas, mas não entraram. Rodrigo Ferreira 6 vezes, o Aderlan 6 vezes, ou ele foi titular ou ele não entrou. O Rainer 4 vezes foi reserva e não entrou, e o Sherman todas as vezes foi reserva e entrou, então 0. Isso significa que em 21 dos 26 jogos do Santos, 21 dos 26 jogos do Santos, Carille trocou um lateral direito por outro. Em 21 das partidas, o lateral direito titular foi substituído por outro lateral direito. Haja indecisão. E olha, por mais que eu não seja fã do Rainer, nem do Rodrigo Ferreira, e que eu seja fã do Sherman, é difícil justificar que 21 vezes eles... E o Aderlan, né? Coitado, 4 dessas vezes foram o Aderlan. Que eles precisaram sair 21 vezes. Eu acho improvável, para dizer o mínimo. O total de trocas, porém, envolvendo esses jogadores foi de 26, porque algumas vezes eles entraram na esquerda, por exemplo. Na verdade, 6 vezes um lateral direito, entre Rainer e Rodrigo Ferreira, entrou na lateral esquerda. E 2 vezes um deles entrou de ponta, as 2 vezes foi o Rainer. Então, assim, em 21 das 26 partidas, o Santos trocou um lateral direito por um outro lateral direito, e mais 5 vezes o outro lateral direito, um terceiro lateral direito, ainda entrou em campo para jogar improvisado
em outra posição. Tirando o jogo contra o Ceará, que o Rodrigo Ferreira é expulso, então o Sherman entra, não, entra na lateral também, mas entra no lugar do Rodrigo, que já tinha entrado no intervalo, enfim. Então, assim, é muita troca. O cara, ele fala que ele não troca tática, ele troca característica. Mas será que em 21 das 26 partidas do Santos, a característica do lateral que estava em campo não batia com o que o time fazia? Porque eu tento deduzir. O Sherman é um cara mais balanceado. Ele marca razoavelmente bem, ataca razoavelmente bem. Então, nas 12 vezes em que ele foi substituído, o Santos precisava de alguém que atacasse mais ou defendesse mais? O Rodrigo Ferreira tem sido utilizado como o lateral mais defensivo. Das 5 vezes em que ele foi titular, em 4 ele precisou ser substituído por alguém mais ofensivo? Então quer dizer que escalar o cara como defensivo não está funcionando, porque você precisa mexer. E o Rainer, nas 4 vezes em que foi titular, e ele é considerado mais ofensivo, das 4 vezes em que ele foi titular, nessas 4 o Santos precisou colocar alguém mais defensivo? Porque o que eu deduzo disso é, Rodrigo Ferreira escalado, ele é defensivo. A zaga tá mal, o ataque tá mal, porque tem um lateral que não ataca, coloca alguém para atacar, seja o Rainer ou o Sherman. O Rainer é titular, ele é bom no ataque, então a defesa tá mal, bota um lateral defensivo. Significa que toda vez que eles entram, e o Sherman também, que o Sherman é balanceado. Ah, então ele não tá ajudando o suficiente no ataque, entra alguém no ataque. Não tá ajudando o suficiente na defesa, entra alguém na defesa. Então significa que todo lateral do Santos joga mal, o tempo inteiro. Porque toda hora precisa ser trocado. Você pode até pontuar, o Sherman foi trocado agora no jogo mais recente contra o América, porque estava cansado. Beleza, o Ferreira foi expulso, então o Sherman precisou entrar. Beleza. Mas é raro você pontuar, é uma ou outra situação específica. No resto trocou característica. Então a característica que ele escolhe dá errado sempre? Veja que eu não estou nem criticando o Rainer, Rodrigo Ferreira, repito, não sou fã. Mas eu estou criticando todo mundo junto, inclusive o Sherman. Porque não é possível, se eles entram em campo e precisam sair, é porque eles estão mal. Ou porque a leitura de jogo do cara ele é tão ruim que, hoje eu vou colocar um defensivo. Ah, meu Deus, eu precisava de ofensivo, troca. Hoje eu vou colocar um cara balanceado. Mas hoje eu preciso de um cara muito defensivo, troca. Todo jogo a leitura dele é errada. Mas assim, eu não tenho estatística de quantos gols o Santos sofreu por culpa dos laterais. Posso até olhar depois. Mas o Escobar, e nem uma crítica ao Escobar, o Escobar tá lá jogando a maioria das partidas sem ser substituído. A dupla de zaga, são raras as substituições. Inclusive o Luan Pérez, que entrou recentemente, foi pra lateral. Então assim, se a defesa tá falhando é só o lateral direito, e no ataque é só o lado direito que o lateral não ajuda. O Escobar voa na esquerda, o Guilherme não precisa de ajuda de ninguém, o ponta direita é mais atrapalhado do que joga mal pelo lateral direito, porque ele tá mal, precisa sair. Todo santo jogo, cara, ele precisa trocar o lateral direito. Eu gostaria de entender. É muita troca desperdiçada. Hoje no futebol você pode fazer 5. O Santos tem 4. Porque uma é sempre do lateral direito. É um vídeo que não tem respostas. Tem estatística e tem perguntas. Se você conseguir me responder nos comentários, eu vou ficar super feliz. Mas é o tipo de estatística que me deixa completamente doidinho da cabeça.